Fala, filhos do rei, como vocês estão? Gostaria de começar fazendo uma pergunta. Vocês sabem fazer escolhas? De acordo com uma pesquisa realizada por uma universidade australiana, nossos cérebros fazem escolhas de forma inconsciente antes mesmo que o nosso consciente saiba. Ou seja, de acordo com a pesquisa, em determinadas situações você já se decidiu antes mesmo de tomar uma decisão. Mas nem sempre as decisões que escolhemos ou somos levados a escolher são as melhores, não é mesmo? Hoje, veremos como uma escolha errada pode beneficiar outras pessoas, de acordo com o acontecimento bíblico. Então desde já, dê um joinha nesse vídeo e se inscreva aqui embaixo, beleza? Esse acontecimento bíblico se encontra no livro de Esther, e naquela época os povos eram governados por reis. Eles eram as principais figuras de liderança de suas nações. Saíam deles a última palavra, quer fossem elas boas ou ruins. Eram homens, em sua maioria arrogantes, e que não gostavam de serem desobedecidos. E na época em que nos é apresentada Esther, o monarca era o rei Assuero, que reinava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. E desde já, eu gostaria de deixar claro, apesar dessa história estar no livro de Esther, a personagem que iremos abordar aqui não se trata da mulher que dá nome a este livro, mas sim de uma outra figura que foi fundamental na vida de Esther e no desfecho do povo de Deus. E por falar em povo de Deus, como eles se encontravam naquela época? Esther, capítulo 3 e o verso 8 nos responde: Eles estavam espalhados e dispersos entre os povos das muitas nações das províncias do rei Assuero. E agora, o povo de Deus estava correndo um risco de ser exterminado por uma conspiração feita por Hamã. Talvez você que não conheça a história possa se perguntar, afinal, quem é Hamã? Bom, Hamã era o cara de maior confiança do rei Assuero. Ele era o segundo no poder, e tudo o que ele falava deveria ser obedecido como lei. Por aí já dá para imaginar como ele era poderoso. Hamã odiava os judeus de tal maneira que bolou um plano para acabar com todos eles de uma vez. E podemos ver isso a partir de Esther capítulo 3 e o verso 12. Usando o cargo que tinha e a confiança que o rei depositava nele, Hamã fez Assuero decretar o extermínio de todos os judeus. E isso só não aconteceu graças às escolhas que a nossa personagem misteriosa fez. E quem será essa pessoa? Essa personagem misteriosa é nada mais nada menos que a antecessora da rainha Esther, a rainha Vasti. E se você conhece a história, você já sabe que tudo o que aconteceu para o livramento do povo judeu. Tudo foi um plano perfeitamente orquestrado por Deus, e todos os planos de Deus sempre são e sempre serão perfeitos. Mas que conselho uma má decisão ou as escolhas de Vasti podem nos ensinar? Bom, a partir do momento que fazemos escolhas ruins, ou que tomamos decisões ruins, outras pessoas podem se beneficiar ou se prejudicar dessas escolhas e decisões. No caso de Vasti, por exemplo, ela escolheu não obedecer a um pedido feito pelo rei Assuero, e com isso acabou sendo deposta da posição de rainha. Nós também servimos a um rei. Na verdade, servimos ao único e verdadeiro rei, que reina sobre tudo e sobre todos, e que pede que sejamos puros de coração, que paguemos o mal com o bem. Pede que sejamos honestos e que preguemos o seu reino com amor e perseverança. E pede também para que coloquemos ele à frente de nossos planos. E essa é uma das péssimas escolhas que podemos fazer. Não colocar Deus à frente de nossos planos. Não colocarmos os nossos planos debaixo do querer de Deus e agirmos por conta própria. Ou então, de modo automático, sem antes analisarmos a situação, assim como diz a pesquisa australiana. O fato é que as nossas decisões elas nem sempre são perfeitas, e às vezes podemos correr o risco de tomarmos uma decisão de cabeça quente ou sem antes consultarmos a Deus. E é aí aonde estão os riscos. Precisamos confiar e ter em mente que tudo está debaixo dos planos de Deus. E se a partir daí colocarmos Deus à frente de nossos objetivos, corremos menos riscos de tomarmos decisões ruins, que gere consequências ruins, impedindo assim que alcancemos o melhor de Deus para nós. Assim como aconteceu com a rainha Vasti. Olhando para o livro de Esther, nós vemos que Deus não estava nos planos de Vasti.
Mas Vasti, com certeza, estava nos planos de Deus. Quando depois de uma festa que durou 7 dias, ela decidiu não atender ao pedido do rei Assuero. Diante disso, Assuero consulta os sábios, que naquela época eram como se fossem juízes que sabiam das leis e dos direitos, para saber qual deveria ser a atitude a ser tomada naquela situação. Depois disso, Vasti perde a posição que possuía, e Esther é coroada como rainha, mudando assim totalmente a situação que era para ser uma tragédia. E o desfecho dessa história? Bom, cabe a você dar uma olhadinha na Bíblia. E afinal, o que podemos aprender com tudo isso? Bom, Deus, ele tem um plano e um projeto para o seu povo. E para participarmos deste projeto, precisamos atender a alguns requisitos. E tudo isso requer escolhas sábias e fundamentadas na palavra, para que as bênçãos que são reservadas para cada um de nós não sejam dadas a outras pessoas. Então, escolha o certo você também. Assim, quer fazer uma escolha certa agora? Se inscreva aqui e dê um like. Afinal, se você chegou até aqui, é porque este conteúdo te chamou a atenção. E independente das escolhas que você fizer, lembre-se, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Até a próxima!